As 7 maiores construções do mundo que você vai ver são uma das maiores provas da capacidade humana de enfrentar e vencer desafios aparentemente intransponíveis. São obras que causam espanto pela sua inventividade e enorme mobilização de recursos. Cada uma dessas grandes construções traz um valor em si pelos objetivos que alcançaram, mas também criam novas técnicas que servem de inspiração para muitos outros empreendimentos ao redor do mundo. São projetos que produzem conhecimentos inestimáveis para a engenharia, a construção civil e várias outras áreas importantes para o desenvolvimento econômico e social. É até difícil determinar quais as mais relevantes entre tantas obras de cair o queixo que existem. Veja algumas das mais representativas. Hidrelétrica das Três Gargantas, China. A Hidrelétrica das Três Gargantas é uma obra tão impactante que já foi chamada de Nova Muralha da China, numa comparação com a milenar construção chinesa, que é declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Não é para menos, pois Três Gargantas é simplesmente o maior projeto hidrelétrico do mundo em capacidade instalada de 22,5 gigawatts no maior rio da Ásia, o Yangtze, e está localizada na província de Hubei, entre Wuhan e Chongqing, onde se concentra o principal parque industrial do país. Ela consiste em uma barragem de 2.309 metros de comprimento e 185 metros de altura, que equivale a um edifício de 60 andares, tendo entrado em operação em 2003. Gerou 111,8 bilhões de kWh em 2020, um novo recorde mundial, segundo a agência Xinhua. Sua estrutura apresenta eclusas de navios de 5 níveis nos lados norte e sul. A barragem, segundo os responsáveis pela obra, é capaz de suportar ataques terroristas e um terremoto de até 7 graus na escala Richter. Além da produção de energia, ela foi planejada para conter grandes inundações, facilitar a navegação e o transporte de carga pelo rio. Sua construção começou em 1992, envolta em muita polêmica, pois teve um grande impacto ambiental. Inundou sítios arqueológicos e culturais e deslocou cerca de 1,3 milhão de pessoas. Ponte de Danyang-Kunshan, China. Também no leste da China, esta é a ponte mais longa do mundo. A ponte Danyang-Kunshan, com incríveis 164,8 km de extensão. Ela integra a linha ferroviária de alta velocidade que liga Xangai a Nanjing, na província de Jiangsu. Seu percurso passa por muitos rios, canais e áreas alagadiças. Por isso precisou desse viaduto quase paralelo ao rio Yangtze. A um custo de 8,5 bilhões de dólares, a ponte começou a ser construída em 2006, empregando 10 mil pessoas. Tem um vão máximo de 260 metros e foi construída em apenas 4 anos, sendo inaugurada em 2011. Uma construção que não poderia faltar nessa lista é a Ponte Øresund, Dinamarca e Suécia. Outra travessia impressionante é a Ponte Øresund, que liga a Dinamarca à Suécia e que foi chamada a Ponte Impossível, tal a complexidade da obra. Ela liga a capital do primeiro país, Copenhague, a Malmö, do outro lado do Estreito de Øresund. Ela tem 7.845 metros de comprimento e é a maior ponte rodoferroviária da Europa, em relação à altura do vão acima do nível da água. O complexo rodoferroviário que ela integra tem 16 quilômetros e é composto por 3 partes. A ponte, 7.845 metros, um túnel submarino de 3.510 metros e uma ilha artificial de 4.055 metros. Sua construção começou em 1995 e terminou em 1999, a um custo total de 5,7 bilhões de dólares, pagos 50% por cada um dos países. Ela apresenta ainda um dos mais longos vãos do mundo, com 490 metros, e a altura do pilar de 204 metros. Seus 2 traçados ferroviários estão abaixo do tabuleiro, com 4 faixas de rodagem rodoviária. Na construção do túnel, o leito do mar foi escavado por cerca de 4 quilômetros, enfrentando dificuldades em trechos com rochas de alta dureza. A ilha artificial, por sua vez, foi produzida a partir de rochas, areia dragada do fundo do mar e entulhos produzidos pela construção da ponte. Burj Khalifa, Dubai.
O mega arranha-céu Burj Khalifa, em Dubai, está em qualquer lista das principais obras de engenharia do planeta, pois é simplesmente o maior prédio do mundo. É tão alto que pode ser visto a 95 quilômetros de distância. A Torre do Khalifa, na tradução do árabe, tem nada menos que 828 metros de altura e 160 andares. Começou a ser construído em 21 de setembro de 2004 e foi inaugurado no dia 4 de janeiro de 2010, a um custo estimado de 1,5 bilhão de dólares. Mais de 12 mil pessoas de 30 países trabalharam na sua construção. Ainda em Dubai está outra das maiores construções do mundo, a Palm Islands, um arquipélago de 3 ilhas totalmente artificiais em forma de palmeiras. Foram investidos cerca de 13 bilhões de dólares no projeto, com o objetivo de impulsionar o turismo na capital dos Emirados Árabes. O país é muito dependente de petróleo, uma fonte de recursos que pode secar um dia, e seus governantes querem criar alternativas econômicas. Assim surgiu o projeto de Palm Islands, visando triplicar a visitação de turistas na região. O plano inicial era de uma única ilha, a Palm Jumeirah, sobre a qual seria construída toda a infraestrutura de uma cidade de altíssimo padrão, com 4.000 residências de luxo, e também centros comerciais, muitos hotéis, parques de diversões e toda sorte de atrações turísticas. A obra começou em 2001, mas o sucesso comercial foi tão grande que logo decidiram construir outras 2 ilhas. Em 2006 já havia moradores na primeira e em 2009 ela já estava com ocupação total. Embora Dubai seja cercada de areia, este foi um problema, porque a areia do deserto é muito fina, não era adequada para a obra. Por isso foi preciso dragar e utilizar uma enorme quantidade de areia do mar, mais grossa, e rochas para assentar as ilhas. Aeroporto Internacional de Kansai, Japão. Outra famosa ilha artificial foi construída no Japão para abrigar o Aeroporto Internacional de Kansai, no meio da Baía de Osaka, próximo a 3 importantes cidades, Osaka, Kyoto e Kobe. Ele foi projetado para aliviar a superlotação do aeroporto original de Osaka, que passou a operar apenas voos domésticos. Conta com 2 terminais, sendo o Terminal 1 o terminal de aeroporto mais longo do mundo, com 1,7 km de comprimento. Anos antes, quando foi construído o aeroporto de Tóquio, aconteceram muitos protestos por causa da expropriação de terras. Essa foi uma das razões da opção pela obra do Kansai acima do mar, além da vantagem de poder operar 24 horas por dia, pois ali não há restrições ao barulho das aeronaves. A ilha começou a ser construída em 1987 e foi concluída em 1990, com uma ponte de 3 km ligando-a ao continente. Um ano depois, começou a obra do terminal e em 1994 o aeroporto foi inaugurado. Kansai chegou a apresentar sérios problemas de afundamento, mas isso foi controlado e quando houve um grande terremoto em Kobe em 1995, o aeroporto não sofreu danos devido à sua avançada tecnologia antissísmica. Viaduto de Millau. Inaugurada em 14 de dezembro de 2014, o viaduto de Millau é hoje a ponte mais alta do mundo. Ela foi construída para facilitar a travessia do Vale do Rio Tan no sudoeste da França, perto de Millau. Antes da ponte, os veículos tinham que descer até o Vale do Rio, causando enormes congestionamentos, principalmente no verão. Esta ponte foi projetada pelo arquiteto inglês Norman Foster e pelo engenheiro francês Michel Virloguet. Sua altura alcança 343 metros. É mais alta que a Torre Eiffel. Ela foi erguida sobre 7 pilares de concreto armado, que sustentam o tabuleiro de 2.460 metros de comprimento. Este, por sua vez, é formado por 8 trechos de aço e suportado por cabos estiados. É considerada a maior rodovia suspensa por cabos do planeta. Esta obra incrível teve um custo de 394 milhões de euros, onde foram usados 127 mil metros cúbicos de concreto, 19 mil toneladas métricas de aço e mais 5 mil toneladas métricas de aço pré-estirado para o estiramento. Essas obras são realmente incríveis, né? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Até mais, fui!